Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais um Evangelho para além dos tempos, ou será para além dos templos, né? E aí a gente pode fazer, a gente sempre gosta de fazer essa brincadeirinha com o Evangelho além dos templos e além dos tempos. Mais uma roda de conversa, mais uma reflexão sobre o Evangelho, e eu sempre muito bem acompanhado com os meus companheiros Ana Helena Tavares e Marcelo Barros. Sejam muito bem-vindos, bem-vinda e bem-vindos, queridos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de quando você esteja assistindo ao nosso programa, que é transmitido, é sempre bom lembrar, por uma rede fraterna, né, aqui pela Importante TV. E necessário. Sempre bom dizer. TV Causas da Vida, canal do Zé Vicente Oficial, canal do nosso querido Marcelo Barros e também o canal do Frei Gilvander, né? Então, pessoal, vamos lá, mais um programa Evangelho para além dos tempos, ou dos tempos. Marcelo, que alegria sempre estar com você. Uma alegria, Ana Helena, Darlan, um grande abraço e para vocês todos e todas que participam dessa roda de conversa. Maravilha. Então, meu povo, sem mais delongas, estamos vivenciando o 10º domingo do tempo comum, né? E a gente retoma a leitura quase que contínua do Evangelho de Marcos. E o texto que o Leonardo nos oferece hoje é o capítulo de Marcos, o capítulo 3 de Marcos, versículos de 20 a 35. E é o texto que fecha o ciclo das primeiras atividades públicas de Jesus na Galileia. Jesus tinha enfrentado os professores da Bíblia, os teólogos, e nesse texto o Evangelho de Marcos conta que ele voltou para casa e abriu a casa à multidão, o que acabou provocando uma forte reação dos familiares e também dos religiosos do templo. Marcelo, dando continuidade, melhor dizendo, a esse bate-papo, né? O que significa esse processo de nesse contexto de Jesus entrar de novo em casa, né? Como que ele abre a casa à multidão? Que casa é essa? Como que a gente pode falar desse evangelho nesse contexto? Quando o Evangelho de Marcos fala em casa, geralmente ele está aludindo ao que se chama de igreja doméstica. As igrejas antigas não eram ainda institucionalizadas e formavam uma instituição chamada Igreja Católica, ou Igreja Luterana, ou Igreja Presbiteriana. Eram cada comunidade a igreja. E a igreja doméstica, quer dizer, doméstica não porque era da família, mas porque era dos vizinhos, eram como uma comunidade eclesial de base. Essas comunidades, elas nos anos 70 do primeiro século, tiveram esse desafio enorme, passar da cultura judaica para a cultura greco-romana. A pergunta era, até que ponto se abrem? Até que ponto alguém de outra religião pode ser da comunidade? Até que ponto alguém de um comportamento que a lei proíbe, mas quer ser da comunidade, pode ser aceito? Então, o Evangelho de Marcos conta a atitude de Jesus para poder mostrar ao pessoal de sua época como deve ser o comportamento dos cristãos e cristãs. Perfeito, Marcelo. Nesse contexto, o Evangelho mostra que havia um conflito de Jesus com a sua família. Inclusive, eu estou com a Bíblia aberta aqui, e o título desse trecho, a Bíblia Pastoral, né, da Paulus, está escrito justamente conflito na família. Né? E o texto diz que os seus queriam se apoderar dele, né, entre aspas. Sua mãe e seus irmãos queriam
recuperá-lo para si, né? Achavam que ele tinha perdido a cabeça, não compreendiam, né? E como entender, né, essa posição que Jesus encontrou dentro da própria família dele? Ana Helena, acho que até hoje é muito frequente os pais projetarem sobre os filhos os seus desejos, as suas expectativas, e às vezes o filho não corresponde àquilo que o pai e a mãe quer. Isso acontece nas nossas famílias, acontece no nosso convívio. Na época de Jesus, a honra da família era tão importante que quando Jesus abre a comunidade dele, a casa, para todo tipo de gente, a mãe e os irmãos dizem: ele perdeu a cabeça. Ele está desequilibrado, a gente tem que ir lá e pegá-lo de volta. Então, isso revela duas coisas. Primeiro, que a família de Jesus não entrou na proposta de Jesus, na proposta do Evangelho. O Evangelho de João, muito tempo depois que Marcos escreveu, vai dizer que Maria, mãe de Jesus, estava ao pé da cruz, portanto, que ela tinha se reconciliado com o projeto do filho. Mas Marcos não diz isso. Diz que a mãe e os irmãos foram buscá-lo, ficaram fora, não entraram na casa, e Jesus acaba nesse capítulo 3, dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos e todas aqueles e aquelas que escutam a palavra de Deus e põem em prática. Então, Jesus rompe com a família patriarcal. Jesus não rompe com o afeto da família, mas ele rompe com a dependência. E acho que isso, para nós, hoje, não deixa de ser uma orientação, né? Uma coisa é a afeição, é o laço afetivo, é o cuidado com o outro, e a outra é a dependência. Forte isso, simbólico, né? Perfeito. Marcelo, a gente sempre fala, né, aqui nos nossos bate-papo, dos cuidados que a gente precisa ter, tanto com o conservadorismo, quanto como essas novas formas de ser igreja, vamos dizer assim, dentro de que as igrejas cristãs, muitas igrejas cristãs acabam usando a palavra de Deus, vamos dizer assim. E nesse evangelho tem algo muito, muito interessante que a gente precisa ficar atento, né? É muito inteligente como o evangelho de Marcos liga a atitude dos familiares de Jesus que querem prendê-lo com a postura dos teólogos, dos intelectuais do templo. E aí os parentes diziam que Jesus estava desequilibrado. E aí, aproveitando essa brecha, os religiosos afirmavam que isso era porque ele estava endemoniado. Como que a gente pode interpretar essa expressão para que a gente não se confunda com a palavra pronunciada? Quando alguém diz que o outro está sob influência do demônio, é porque alguém se sente como proprietário de Deus. Então, ele é quem define o que é de Deus e o que é do diabo. É interessante porque, no Brasil, as religiões de matriz africana e as espiritualidades indígenas muitas vezes foram considerados pelos missionários e missionárias cristãos, católicos e protestantes como sendo diabólicos, os orixás como sendo demônio, os encantados como sendo espíritos maus. Então, a mesma acusação que os religiosos do templo fizeram a Jesus, hoje, esses religiosos de hoje, ou da história, têm feito, e tem gente que ainda faz, acusações semelhantes aos cultos afro-brasileiros e às religiões indígenas. Como também fazem quando
Antigamente, a maneira de dizer isso política era dizer você é comunista. Chamar alguém de comunista era quase como chamar de endemoniado. Era uma pessoa que não é de Deus. Então, e isso é impressionante como na política, por exemplo, nas campanhas de 2018 e 2022, entrou no meio assim do pessoal de base esse tipo de propaganda. Então, saber que essa atitude é a atitude dos adversários de Jesus, dos inimigos de Jesus, mas que são donos da religião do templo. Naquela época e hoje também. Continuam sendo substitutos, continuadores dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes do templo. Marcelo, na linha de algumas passagens bíblicas que podem ser interpretadas de uma maneira errônea, né? Tem uma passagem nesse evangelho em que Jesus fala em pecado contra o Espírito Santo, né? Só que a gente sabe que Jesus, o amor de Jesus, o amor de Deus, perdoa, né, a todos, né? O que significa Jesus dizer que é um pecado que não tem perdão? Fica parecendo isso, né? Mas o que significa? Quando eu era pequeno, que fiz catequese, eu morria de medo. Porque no catecismo dizia, a gente aprendia, tinha que decorar quais são os pecados contra o Espírito Santo. E eu me lembro que eu decorava. Então, é claro que, por exemplo, hoje em dia, se uma pessoa usa o nome de Deus para destruir a vida, para negar a verdade, o que se chama de fake news, quer dizer, quem faz fake news sabe que é fake news. É diferente de alguém que pensa daquele jeito, que crê que aquilo é a verdade. Inventa uma fake news, não pensa que aquilo é verdade. Ele está inventando, ou ela está inventando, sabendo que é mentira, sabendo que está mentindo. Então, nesse sentido, como converter? Como mudar? Não estou falando como convencer, não é o propósito. É como retornar à verdade. Então, no mundo em que se assassina a verdade, não há lugar para o Espírito Santo. Então, não há perdão, não porque Deus não queira perdoar. Deus é perdão permanente o tempo todo. Mas porque as pessoas se fecham à verdade. E se fechando à verdade, negam para si mesmos, para todo mundo, o perdão, o amor, a misericórdia. Então, interrompem. É como se você tivesse uma veia e você obstruísse a veia. Você não permite mais o sangue passar. Não tem jeito, não tem vida. Então, o pecado contra o Espírito Santo é quase como se fosse um suicídio espiritual. Não há saída, porque a pessoa fechou todas as portas. Acho que hoje isso é muito frequente. Quando eu escuto falar que no Congresso Nacional, muita gente que é da bancada da Bíblia, é também da bancada da bala e da bancada do boi, do latifúndio, da destruição da terra e da perseguição aos lavradores e aos índios, eu pergunto como é que essas pessoas podem ser salvas, no sentido de podem retomar uma vida humana, uma relação humana, humanizada. Eles se negam. Quando eu era jovem, tinha um milionário italiano que se chamava Goethe, era americano, mas morava na Itália. E
como era muito milionário, um dos maiores milionários do mundo, um grupo terrorista sequestrou o neto dele e mandou para ele uma orelha do menino, do rapaz, embrulhada num pacote, e dizia: se você não pagar um dinheiro, resgate, na próxima carta vem a cabeça dele. E o milionário respondeu aos sequestradores: quando nós chegamos a um certo ponto de riqueza, nós temos que escolher entre o dinheiro ou a família. Eu escolhi o dinheiro. Que forte. E aí, o que é que você vai fazer? Qual é a saída que tem? É isso, Ana. Você entendeu? Não, perfeitamente. E você falou aí de escolhas, escolheu o dinheiro. No caso, a gente sabe que Jesus escolheu 12 apóstolos, né? Que foi o início, né, da caminhada, para abrir um caminho novo, né? A todos e todas, né? E a igreja não pode realmente se comportar como uma sinagoga do judaísmo rabínico, né, racista, e que via as pessoas de outras raças e religiões como não sendo de Deus, né? A igreja não pode se transformar em seita, né? Muitas, infelizmente, se transformaram. As igrejas têm de ser abertas a todos, todas. Não é isso, Darlan, para a gente caminhar para o encerramento do programa? Com certeza, Ana. Há pessoas que entram nessas igrejas, né, e se colocam como discípulos aos pés de Jesus, e há outras que ficam do lado de fora, fazendo o quê? Julgando, censurando. Então, o pedido para hoje, para encerrar essa roda de conversa, é que Deus nos dê a graça de sermos destes irmãos e irmãs de Jesus dentro das comunidades de base, dentro das pastorais sociais, como verdadeiras casas abertas para todos, todas e todos. Beijo a todos. Excelente domingo, excelente semana. E a gente segue caminhando, como sempre. Obrigado, gente. Tchau, tchau.